Muito bem-vindos! Estamos caminhando para o final. Unidade 5 agora e restará a unidade 6 para concluirmos a introdução à biomedicina. Muito bem, agora na unidade 5 nós vamos dar um destaque muito especial. Por quê? Primeiro que vocês já viram toda a parte de história, regulamentação, não é? Já viram ali como funciona a profissão de modo geral, né? A importância, a inserção do biomédico na sociedade, o papel do biomédico, né? E a relevância da nossa profissão. Perfeito. Só que, além da regulamentação, né? O que determina o nosso limite de atuação, nós precisamos entender que existe também a ética profissional. Então, eu quero tratar com você na unidade 5 sobre a ética profissional. Todos os profissionais, toda profissão regulamentada, ela tem os seus limites de atuação. Não é? A lei determina isso, a gente já viu lá na unidade 2. Então, se a lei determina, então a lei descreve nosso campo de atuação e nossos limites de atuação. Mas também, os conselhos, né, o Conselho Federal de Biomedicina, ele estabelece um regulamento próprio, uma normativa, obedecendo uma lei maior. Qual a lei maior? A Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é o nosso regulamento de leis do país. Abaixo dela, nós temos as legislações infraconstitucionais, estão abaixo da lei. Essas legislações, elas vão guiar, nortear a gente para o cumprimento das leis maiores. Normalmente é assim que conduz, né? E o Conselho cria, então, um código de ética profissional. E esse código de ética profissional, o nome já diz tudo, ele visa garantir, né, a proteção da sociedade, a proteção do profissional e a valorização do profissional e o respeito ao ser humano. Isso é um princípio do Código de Ética da profissão, tá certo? O Código de Ética da nossa profissão, ele é antigo, né? Já desde o início da profissão, criou-se o regulamento Código de Ética. Mas, no ano de 2020, o Conselho fez uma resolução atualizando o Código de Ética. Veja bem, a profissão, ela é dinâmica, ela é orgânica. Então, à medida em que se criam coisas novas, a profissão debruça sobre aquilo e desenvolve algo, né? Considerando, de 2010 para cá, a evolução principalmente da biomedicina estética e das tecnologias em saúde, né? Observou-se que tem coisas importantes acontecendo e que às vezes o biomédico ele fica inseguro em atuar de certa maneira, né? E principalmente quanto ao uso de tecnologias, de redes sociais, né? Todas as profissões de saúde passam por estes conceitos, né? E aí os profissionais às vezes ficam meio que inseguros, sim, de verdade. Por quê? Ora, qual é o meu limite de atuação? Qual é o limite que eu tenho para publicar uma foto de um paciente, por exemplo? Qual é o limite que eu tenho para colocar no Instagram, né, algo que é da profissão, tem a ver com o paciente, mostrar a imagem, por exemplo? Então aqui nós temos que pensar sobre isso, né? Em 2020 o Conselho falou, não, o Conselho Federal, realmente vamos regulamentar e direcionar os nossos profissionais como que ele pode trabalhar, né? Por quê? Isso vai trazer o quê? Credibilidade. Então, o Código de Ética ele serve para trazer essa conduta profissional e trazer credibilidade junto à sociedade e a outros profissionais, né? Então, por exemplo, o nosso Código de Ética da profissão ele está dividido, estruturado em vários capítulos, certo? Por exemplo, um capítulo que fala sobre as obrigações do profissional biomédico, outro capítulo fala sobre direitos biomédicos, exercício legal da profissão, publicidade e propaganda, que é o que eu estava acabando de dizer, né? Relação com colegas de outras profissões, relação entre o CRBM, CFBM, infrações disciplinares, sanções éticas e disciplinares e as disposições gerais, né? Então, como o Código de Ética tem foco principal, né, de preservar a integridade da profissão, assegurar que nossa prática biomédica esteja sempre fundamentada num rigor científico, que é um juramento que você faz quando você faz a colação de grau,
o primeiro código que você começa a se filiar ali é o juramento, certo? Então você faz lá um juramento, né? Estende a mãozinha lá, né? Faz o seu juramento dizendo que você vai respeitar o indivíduo, a sociedade, né? Usar a base científica para sim conseguir ter valor da sua profissão perante os outros, perante, né, a sociedade em geral. Então, e o Código de Ética obedece esse princípio desde o seu juramento. Por isso que ele é baseado, né, no rigor científico, respeito ao paciente, responsabilidade social, compromisso com a verdade. Tem um campo especial de 2020 para cá, tratando sobre um tema sensível, que é publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda, tá? E como que o biomédico deve divulgar os seus serviços? Então, lá em 2020, com essa atualização, foi possível meio que ajustar isso. Porque veja só, pessoal, vamos pensar um pouco, né? Isso não é só a biomedicina que passa por este processo. Porque se observarmos, né, nós temos a medicina, a dermatologia, que também trabalha com a parte estética, por exemplo, profissionais de cirurgias, né, ortopedias também. Eu quero mostrar meu resultado, né? Como é que eles faziam isso? Eles não podiam publicar, né? A parte médica também não. A parte dos dentistas, cirurgiões dentistas, também não. Agora já há uma brecha. E da biomedicina, como a gente começou a abranger outras capilaridades, né? Adentramos em outras capilaridades da profissão, como a estética, por exemplo. Eu cito a estética porque é um parâmetro muito visível, tá? Na análise clínica, por exemplo, você não vai ficar fazendo foto e tal, publicando os pacientes ali. Mas, na estética, sim, que é a ferramenta de trabalho do profissional de divulgação também. Muitas vezes ele precisa, né, agregar valor, patrocinar, né, para impulsionar e tal. Então, existem essas opções. Porém, não tinha esse regulamento mais explícito. E em 2020 veio, sim, esse tema sensível sendo colocado ali dentro. Então, o que é permitido hoje para os profissionais da biomedicina, né? Divulgação dele, das suas qualificações acadêmicas, permitido. Você pode pôr lá no seu Instagram, no seu site, né? Você pode colocar ali no seu LinkedIn, né? Pode colocar lá, eu sou graduado, pós-graduado, eu tenho curso disso, daquilo outro e tal. Você pode sim divulgar, é permitido isso aí, né? Quais os serviços que eu faço? De acordo, tá lá no Código de Ética, de acordo com a minha habilitação, por exemplo, eu sou patologista clínico, analista clínico e biomédico esteta, né? Além disso, eu sou professor também, né? Então, quer dizer, eu tenho ali essas opções que eu posso dizer, né? Divulgar, dizer que eu faço esses trabalhos, minhas especialidades, né? Então, desde que isso esteja alinhado com o conselho e eu esteja filiado ao conselho e o meu registro esteja ativo no conselho, tá certo? Posso usar hoje, né? Posso usar imagens do meu paciente? Posso, certo? Desde que, né, eles tenham assinado uma autorização, né, um termo de consentimento, de livre esclarecimento, né, e ainda mais, termos jurídicos, né, ainda mais um outro termo que é cessão da imagem, direito para fins, né, de divulgação, ok? Então, hoje sim, é possível, tá? E o biomédico também pode fazer as publicações científicas e educacionais desde que não haja caráter sensacionalista. Que quer dizer o quê? Ou comercial abusivo. Tá lá no código. Como se eu pegasse esta disciplina que eu estou ofertando aqui para você, falando para você sobre isso, né? E começasse a fazer um monte de propaganda dizendo que você vai mudar a sua vida se você fizer essa disciplina de introdução à biomedicina, mas você tem que pagar agora, se fechar esse contrato agora, por apenas R$1.000, certo? Para entender tudo sobre a profissão, porque é uma coisa única que eu criei. Talvez isso soe sensacionalista, porque na verdade é uma disciplina do curso de graduação, neste caso. Se você já está no curso de graduação, não tem sentido nenhum você fazer isso e eu começar aqui a fazer coisas que ferem o código de ética. Então não posso fazer publicações ou processos educacionais que venham contra o nosso código de ética. Uma coisa que é proibido. Quando eu falo que é proibido, é vedado. O que é uma coisa vedada? Você vai abrir o código depois, lá no seu material, inclusive, tem alguns links. Esses links, eu quero que depois que você clique lá, você vai ter a possibilidade de abrir o seu código de ética
né, da profissão, quando você for graduado, evidentemente, todos nós, né, todos vocês vão chegar até o final, terei a honra de participar da graduação de vocês aí, né, mas hoje, por exemplo, eu posso abrir o código e ler o código e tenho que seguir o código, né. Você tem a opção também de dar uma lidinha, olhar, né. Então, o que é proibido, né? Primeira coisa, prometer resultado. E é um grande problema na área da estética, tá? Tô sendo sincero para vocês. Na área da estética, na área dos exercícios físicos, fisiologia do exercício é outra habilitação nossa também, né? E a gente já começa a observar algumas pessoas que esquecem disso. O que é isso, professor? Garantir e prometer resultado. Se você fizer 10 sessões comigo de enzimas, eu garanto que você vai perder 5 quilos em apenas 3 meses. Você acha isso prudente para um profissional da saúde? Pode até ser que isso aconteça, não estou dizendo que não acontece não, mas é proibido eu prometer isso. Por quê, pessoal? No meio do caminho, a pessoa pode passar mal, suspender as sessões, né? Ela pode apresentar uma reação contra os medicamentos. Tem tanta coisa que pode acontecer, por mais que eu tenha certeza que vai dar resultado, mas tem muitas variáveis. A pessoa pode pegar uma infecção, né, de gripe lá, pegou uma Covid, suspendeu o tratamento, já não vai acontecer aquilo que aconteceria no prometido. E isso é proibido, mas é para garantir a sua proteção mesmo. Então, mas alguns profissionais às vezes esquecem disso e às vezes não dá certo de cumprir. Aí ele vai ter um problema, além do ético, né, ele vai ter um problema que está ferindo o código ético porque o cliente dele vai processá-lo, né, e com razão, porque ele prometeu e não cumpriu. Isso é um código, é uma lei maior do que o nosso código de ética. É a lei brasileira que diz isso, né? Tem códigos acima do nosso que falam sobre isso. Então, veja, então não posso prometer algo que eu não vou ter a certeza que posso cumprir. Garantido. É a mesma coisa de um resultado dar certo para mim, mas às vezes não dá para você. Como é que eu posso prometer que isso vai dar certo para todo mundo com o intuito de vender? Então não é um princípio correto. Tá certo? O código, então, veda isso, proíbe você de fazer promessas, né? Utilizar expressões comparativas, depreciativas com outros colegas, dizer assim, é um perigo isso, tá? Os médicos são todos pilantras. Olha, como assim? E jamais eu posso dizer isso. Da mesma forma, no código deles está escrito, todo biomédico é pilantra. Não pode, eles também não podem fazer isso, porque os códigos também se conversam entre as profissões. Então, toda vez que você ouvir alguém falando mal de um outro profissional, seja ele quem for, o médico falando do dentista, o dentista falando do médico, desta maneira depreciativa, que muitas vezes a gente vê na mídia, inclusive a biomedicina sofreu muitos anos com isso, hoje já está melhorando, mas outros profissionais esquecem que a gente é uma profissão regulamentada e começam a depreciar por conta de mercado, né? Perde espaço, por não ter a competência adequada de competir no mesmo nível, às vezes ele vai depreciar você, né? E isso está errado. A gente pode denunciar, inclusive, os outros profissionais que fazem isso com a gente. Da mesma forma, a gente fica sujeito a ser denunciado. Então é vedado a gente ficar usando expressões que depreciem os outros profissionais, certo? Muita cautela. Então, uma outra coisa que é proibida, vedada, né? Publicar imagens sem o devido conhecimento do paciente. É um grande problema. Isso é uma norma jurídica, né, do país, né? Isso é um código civil que regulamenta essas coisas aí, né? Então, o conselho é uma norma infraconstitucional nossa, evidentemente ela está ligada a todo o processo que vem para cima. Tem que obedecer o que está para cima, não pode fugir disso. E aí o profissional está publicando uma imagem sem conhecimento do paciente. De repente, já aconteceu isso, de uma pessoa, um cliente, né, não foi com a biomedicina, foi com outro profissional, médico inclusive, né, e que ele usou a imagem da pessoa para publicar, inclusive num evento que ele estava e tal, mostrou a imagem da pessoa, e por acaso tinha alguém lá, ligado a essa pessoa, que viu a imagem dela e ela falou, não autorizei isso, e aí gerou um processo. E infelizmente ele perdeu, ela teve que ser indenizada, porque ela não tinha termo de consentimento nem para usar em lugar nenhum, mesmo que fosse fim científico. Veja, era uma comunidade fechada, científica. Mas, pensa comigo, é uma comunidade científica. Aí eu estou lá, na plateia, sou cientista. Aí a pessoa publica uma imagem que não está autorizada de um cliente dele lá. Eu estou lá e vou lá e tiro uma foto, do evento dele. Aí eu pego essa foto e publico na minha rede. Olha que legal o que esse cara fez com o paciente dele, ficou lindo, maravilhoso.
Veja, a imagem era científica, estava num ambiente acadêmico científico, porém, alguém que estava lá tirou uma foto e publicou isso na rede. Isso tem proporções gigantes. E o paciente não autorizou. Então, veja, é aí que está o problema. Então, não é só um ambiente científico. Na verdade, essa imagem pode vazar. Desde que o paciente tenha autorizado, feito os termos, tudo consentido, ok. Ele está ciente que a imagem dele pode rodar por aí, certo? Mas muito cuidado quando você for um profissional, não só da estética, fisiologia do exercício, qualquer outra área, tá bom? Então são coisas proibidas mesmo. E aí, só para dar exemplo para vocês, que eu não vou ler o código inteiro aqui para vocês, mas assim, eu separei alguns exemplos, aí você pode clicar lá depois no seu material e vai abrir um link do código, tá? Ou você pode digitar direto Código de Ética da Biomedicina. Também você consegue ver tudo que tem lá, tá bom? Penalidades, vão lá de multas, né? Que pode chegar a 5 anuidades. 5 anuidades, a anuidade é em torno de R$550, salvo engano, a última, tá? Imagina, você vai pagar 5 vezes isso de multa, né? Não é uma coisa interessante. Ou até mesmo a suspensão por 1 ano, se você estiver infringindo alguma dessas coisas, tá bom? Então, primeiro, você precisa, então, respeitar o ser humano, ter responsabilidade científica e técnica sobre aquilo que você faz, tá? Compromisso com a saúde, vai ter uma atuação geral, profissional, multiprofissional, zelar pelo prestígio, pela valorização da profissão, aprimorar de forma contínua, certo? Então, é isso que você precisa entender, que a biomedicina ela é muito ampla, tem muitas opções, porém nós temos um código que regulamenta. Nunca esqueça do código. Não estou dizendo para você ficar com o código aqui toda hora olhando, posso ou não posso? Não, porque isso é natural. A sua profissão, ela, naturalmente, você já sabe o que não pode fazer, o que não deve fazer. Certo? Até porque você aprende aqui, que eu estou te explicando hoje, nessa disciplina, nesta unidade, o que você não deve fazer. De modo geral, você já entendeu que existe um regulamento. Se tiver dúvida, você vai lá e consulta o regulamento. O código está lá para isso, né? E você tem acesso ao seu conselho, né? Então, essa disciplina ela é muito importante, ela é legal porque ela traz esses contextos em que você pode, de maneira atualizada, né? Atualizamos a disciplina de 2025 para que você tenha a fonte na tua mão ali e possa dar seguimento. Então, pessoal, o código está lá para te amparar. Que tudo que você sai fora daqui, aí você fica desamparado, né? Aí a batalha jurídica é maior para você se defender, tá certo? Mas se você está certinho, fez tudo, ainda assim você precisa se defender muitas vezes. Mas você vai ter como se defender. O problema é quando você tenta se defender e não tem argumento. Aí fica difícil, né? Você prejudica até o trabalho do advogado. Fala, mas por que você não seguiu? Cadê o... Não tenho nada. Então, veja. Então é melhor seguir o que está posto para nós, que vai dar tudo certo. Então, a biomedicina está aí para você se graduar, né? Ir adiante com muitas opções, trabalhar feliz da vida, mas seguindo aí a legislação. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha contribuído nessa unidade, né? E eu vou para a próxima unidade, nós nos vemos na unidade 6, que vai ser muito importante falar sobre as habilitações. Te vejo lá.